Na última aula, a gente começou a ver os problemas, estudar problemas de máximo e mínimo das funções. Então eu vou relembrar o chamado método do intervalo fechado, porque ele vai permitir que a gente estude um resultado importante chamado teorema do valor médio, e que tem várias aplicações. Então, vamos voltar aqui ao método do intervalo fechado. Então, o que é esse método? Esse método é o seguinte: nós temos uma função definida no intervalo fechado. Ok? Essa função é contínua. Isso aqui é importante. Então, uma consequência que é a primeira parte do enunciado, existem pontos de máximo e de mínimo absoluto, ou global, globais para f em AB. Então, essa afirmação é a parte mais difícil desse resultado, né, desse método. Provar isso. Se você tem uma função contínua no intervalo fechado, a função atinge um valor máximo global e atinge um valor mínimo global, e esses pontos, então, são chamados pontos de máximo e de mínimo globais lá. Tá? Nos pontos que esse enunciado garante a existência desses pontos, nesses pontos a gente tem, então, o valor máximo e o valor mínimo da função no intervalo AB inteiro. O método, esse aqui é o enunciado de existência, e aí ele diz mais o seguinte: estes pontos ocorrem em uma das seguintes três situações. Que é, na verdade, essa parte que é o chamado método, que vai te dizer como calcula de fato, né? Mas é muito importante que antes de começar a tentar resolver o problema de máximo e mínimo, verificar a continuidade da função. Então as situações são as seguintes. Um ponto interior. O que significa isso? Isso aqui significa que esse ponto x0 pertence ao intervalo AB aberto, onde f é diferenciável e f' nesse ponto é igual a zero. Então, este primeiro passo, essa primeira possibilidade, são os pontos em que a gente busca onde a derivada é zero. Porque se você tem um ponto diferenciável, onde a função tem um máximo, tem um mínimo, então a reta tangente tem que ser horizontal. Esse é o, né? Por isso que caiu na prova questões do tipo, acha os pontos onde a derivada é zero, ou onde a tangente é horizontal, porque esses são os pontos candidatos a serem os pontos de máximo e de mínimo nos pontos diferenciáveis. Segundo, pode ocorrer em que é um ponto interior onde a função não é diferenciável. Mesma coisa, né? x0 pertence a um ponto ao interior de AB, onde f não é diferenciável.
Então, se tem algum ponto no interior onde a função não é diferenciável, a gente também marca esse ponto. Notação ou nomenclatura, melhor. Esses pontos são chamados de pontos críticos, pontos do tipo 1 ou 2. Eu queria chamar a atenção aqui, o ponto crítico ele não precisa ser necessariamente máximo e mínimo. Nós vamos ver exemplos que a gente tem pontos onde a derivada é zero, mas não é nem máximo de mínimo, é um ponto de inflexão. Né? Sempre que vocês pensarem em ponto de inflexão, pensem na função x ao cubo, que faz aquela, ela fica horizontal ali na origem, a derivada é zero, mas aquele ponto não é nem de máximo e nem de mínimo. Mas é um ponto crítico, são os pontos onde a derivada é zero. E o ponto onde não é diferenciável também é um ponto crítico. E a terceira possibilidade são as extremidades. Pode ocorrer o máximo e o mínimo, podem estar nas extremidades. Esse caso acontece sempre que você tem uma função que é estritamente crescente ou decrescente no intervalo. O máximo e o mínimo vão estar nas extremidades, não estarão no meio. Né? Na verdade, tem muitas funções que não tem nenhum ponto crítico. Pensa numa reta. Y igual a x. Pega um intervalo fechado qualquer. A extremidade vai estar... o máximo vai estar na extremidade, o mínimo também. Né? Se a função for crescente, a extremidade está no começo, o mínimo está no início e o máximo está no final. Então, por isso que esses também são candidatos. Então, o método ele é basicamente testar a continuidade, olhar os pontos, derivar a função e procurar onde essa função se anula, que é o caso 1, marca esses pontos. Procura pontos onde a função não é diferenciável, marca esses pontos. Tipicamente ocorre em transições da definição, quando a função muda de expressão. E, finalmente, a gente testa o valor da função nas extremidades. Então, nós temos os pontos desse tipo e desse tipo. Nós fizemos um exemplo na aula passada, que tinha exatamente pontos podia aparecer qualquer um desses pontos como máximo ou como mínimo globais da função f. Né? Eu vou... Agora, nós vamos continuar a falar disso aqui e aplicar isso, mas agora eu vou fazer um intervalo teórico. O intervalo teórico vai ser o seguinte. Nós vamos... Primeiro, eu vou observar por que aquele item 1 é verdadeiro. Quer dizer, por que se eu tenho uma função, se a função tem um máximo, um mínimo, e não precisa ser global, basta ser local num ponto, e esse ponto é diferenciável, então a derivada tem que ser zero. Né? É uma condição necessária. Ela pode não ser suficiente, mas ela é necessária, tem que ocorrer. Por isso que a gente pega todos esses pontos. Então, esse chamado lema de Fermat, ele diz o seguinte. A gente vai justificar agora. Os pontos críticos do tipo não diferenciável estão lá, pode acontecer, e as extremidades também estão lá. Mas por que a gente procura esses pontos? Quer dizer, a intuição é aquela, a derivada é zero num ponto de máximo ou de mínimo, porque eu tenho a tangente horizontal. Eu vou escrever isso de forma mais clara, explícita. Eu tenho uma função definindo um intervalo aberto, e x0, pertencente a B, é ponto de máximo ou mínimo local. Local só.
Aquele método ali é para achar o máximo e o mínimo globais, mas ele pode ser só local. E esse resultado de que a derivada é zero é um bom candidato, o ponto na derivada é zero, vem do fato que basta que seja um máximo e um mínimo local. Diferenciável. Esse aqui eu preciso disso aqui para poder... Então, a derivada nesse ponto é zero. Veja. Então eu tenho uma função, um ponto de máximo e mínimo local, e é um ponto diferenciável. Quando eu digo assim, eu estou escrevendo quem que é diferenciável. A função é diferenciável nesse ponto. Tá? Se quiser, esse diferenciável é um ponto diferenciável de f. Ponto de máximo e mínimo diferenciável para f. Escrever assim. O ponto é um ponto diferenciável. Eu estou invertendo a maneira de falar, mas estou dizendo que a função f é diferenciável nesse ponto. Então, se ele é um mínimo ou um máximo, um ponto de máximo ou de mínimo local, a derivada tem que ser zero. Qual que é a ideia aqui da demonstração? A ideia da demonstração é muito simples. A ideia da demonstração é assim. Vamos lembrar o que é a derivada da função nesse ponto. Basta escrever a derivada, vocês já vão entender. É o limite, esqueci. A derivada é um limite. É o limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, esse é o quociente que dá a derivada e a gente então está olhando pontos próximos. Então vamos ver o que acontece aqui. Vamos pegar um dos dois casos, né? O outro caso é análogo. Suponha que x0 é um ponto de máximo. É um ponto de máximo local. Se ele é um ponto de máximo local, significa que, se olharmos pontos, a gente está aqui o x0. Se eu olho os pontos à esquerda e à direita, x pode estar aqui, o x pode estar aqui. Eu estou dizendo se ele é um ponto de máximo, o valor de... Nesta vizinhança, a gente usa a vizinhança. Estou fazendo o limite e estou me aproximando. Como é o máximo local, eu já vou estar na vizinhança que garante para mim que o f de x é menor ou igual que f de x0. Então, tomamos já delta, tal que positivo, tal que se x é maior do que x0 menos delta e menor do que x0 mais delta. Então, lembrem que na definição do limite eu vou ter esse número positivo que vai limitar o x entre dois valores, né? Aqui eu já tenho que, já que é um ponto, eu já escolho esse delta dessa forma. Se eu estou calculando o limite para um certo epsilon, essa coisa, eu já calculo no intervalo suficientemente pequeno, delta, que garanta as duas coisas. Serve para o limite e serve já sempre para que essa função aqui satisfaça a propriedade de que o f de x0 é o máximo local, que é exatamente isso. Ele é o máximo local se numa certa região em torno do ponto x0, o f de x0 é menor ou igual que o f de x, né? É maior ou igual que o f de x. Muito bem. Se isso aqui é verdade, o que vai acontecer com essa expressão? Bom, essa expressão aqui é sempre menor ou igual a zero. Você passa esse cara para cá, f de x menos f de x0, na minha vizinhança de interesse, próximo de x0, esse cara aqui é sempre menor ou igual a zero. Então, o sinal do numerador não muda, mas o sinal do denominador muda. Do lado direito ele é positivo. X é maior do que x0. Do lado esquerdo ele é negativo. X é menor do que x0. Então, quando eu estou fazendo limite, se eu olhar o limite à direita, o que dá esse limite à direita?
Esse é menor ou igual a zero e esse é maior ou igual a zero. Dá um número menor ou igual a zero. E se eu olhar à esquerda? Esse é menor ou igual a zero, esse é menor ou igual a zero, dá um número maior ou igual a zero. Então, o limite à direita dá menor ou igual a zero. Então, eu vou separar os dois limites. Vamos fazer aqui, dá para fazer aqui, vou voltar aqui. Mas eu posso apagar esse aqui, né? Enunciado, vocês já têm. Então, se eu calcular o limite quando o x tende a x0 por baixo, esse cara aqui é menor ou igual que zero e esse cara aqui por baixo, esse cara aqui também é menor ou igual a zero. Portanto, eu tenho uma expressão que é sempre maior ou igual a zero. Correto? Então esse limite por baixo tem que ser maior ou igual a zero. E se eu fizer o limite por cima? O limite lateral é por cima. Da mesma expressão, que é a derivada. Agora, esse cara aqui é menor ou igual a zero, mas esse cara aqui é maior ou igual a zero. Então, isso aqui dá menor ou igual a zero. Só que esses limites, nós sabemos que a função é diferenciável, então eles são iguais. Então você tem um número que é maior ou igual a zero e menor ou igual a zero. Qual é o único número que satisfaz essas duas coisas ao mesmo tempo? Fazer um zero maior aqui. Ok? Então esse é o lema de Fermat. Ele simplesmente vem da observação. O limite existe porque a função é diferenciável, essa é a hipótese. Então os limites laterais são iguais. Só que se eu calculo os limites laterais, aparentemente o sinal é maior ou igual a zero, e no outro é menor ou igual a zero. Mas o único jeito desses dois números serem iguais é que eles sejam zero. Senão não satisfaz as duas propriedades ao mesmo tempo. Observe que esses números são iguais, porque a função é diferenciável. Então esse limite existe e os limites laterais são idênticos. É a condição equivalente ter limite e ter os dois limites laterais iguais. Então a reta que não for a reta horizontal não tem pontos nem desse tipo e nem desse tipo, porque ela é sempre diferenciável e esses pontos aqui é derivada da diferença de zero. Então só pode acontecer isso aqui, é exatamente o que acontece. O máximo está aqui, o mínimo está aqui, o máximo está lá. Ou assim, o máximo está aqui, o mínimo está lá. A reta, no intervalo fechado. Acontece exatamente isso aqui. O máximo está numa extremidade e o mínimo está na outra extremidade. Se a reta for assim, o mínimo está aqui, o máximo está lá. E se a reta for horizontal, todos os pontos são pontos críticos. Todo mundo é F' é igual a zero. E aí qualquer ponto é máximo e mínimo ao mesmo tempo. Tá? A função é constante. Então, este lema, o chamado lema de Fermat, é o que garante para a gente uma condição necessária para um ponto diferenciável ser máximo ou mínimo. Chama a atenção novamente que tem pontos onde a derivada é zero e a função não tem ali nem o máximo e nem o mínimo. E o exemplo tradicional é esse aqui. Eu vou deixar essa parte e vou apagar essa parte aqui. O exemplo que eu vou usar já, esse aqui numa outra... Agora o resultado eu vou usar numa outra situação. Então a observação que eu acabei de fazer é o seguinte, essa condição é necessária. Observação. A condição f' de x0 ser igual a zero é necessária. Que vem do lema de Fermat. Para que f tenha máximo ou mínimo nesse lugar. Local, né? Lembrar que é local sempre. Mas não é suficiente.
Em matemática, quando a gente fala que uma coisa é necessária e suficiente, é quando é equivalente, né? As duas condições são equivalentes. É o C e somente C. Aqui é só se isso acontece, aquilo acontece, mas não necessariamente a recíproca. Mas não é suficiente. O exemplo mais simples é esse aqui. Pega essa função e, por exemplo, considera essa função definida de menos 1 a 1. Então a gente estuda os pontos críticos. Vamos aplicar o nosso método aqui. É uma função contínua, na verdade ela é diferenciável em todos os pontos. Isso é um intervalo fechado. Então, se nós aplicarmos esse teorema aqui, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro eu calculo os pontos críticos e vejo se... E aqui precisa tomar muito cuidado, que quando a gente calcula ponto crítico de função diferenciável, que é essa função diferenciável na reta toda, o ponto crítico pode estar fora desse intervalo. Essa é outra questão que pode acontecer. Precisa tomar muito cuidado para não começar a calcular o valor da função fora do intervalo de interesse. Mas vamos ver aqui o que acontece. Então, o passo 1 é procurar os pontos onde isso acontece. Bom, a derivada aqui é 3x ao quadrado. E isso aqui é zero. C e somente C, x é igual a zero. Pronto. Esse aqui é um ponto crítico. Ponto crítico. Eu não vou fazer... Depois eu já vou discutir o que acontece com essa função em torno desse ponto. Mas vamos deixar aqui. O método não exige que a gente determine aqui se ele é ponto de mínimo, de máximo, global, nada. Você só calcula esse ponto. Aí eu faço o seguinte, o passo 2 eu não tenho. Não há pontos críticos não diferenciáveis. Não há pontos críticos não diferenciáveis, porque essa função é diferenciável em todo lugar. Terceiro, nas extremidades. Bom, eu calculo f em 1, dá 1. Calculo f em menos 1, dá menos 1. Essas são as duas extremidades do intervalo. Então eu tenho, e aqui quanto vale a função? F de 0 é igual a 0. Então eu tenho esse ponto crítico e tenho essa extremidade e essa outra extremidade. Aqui vale menos 1, aqui vale 1 e lá vale 0. Qual é o máximo e o mínimo da função? O mínimo é menos 1 e ocorre no ponto menos 1. O máximo é 1 e ocorre no ponto 1. Acabou. Porque esse aqui é 0, que é maior do que esse e menor do que aquele. Então ele é nem de máximo nem de mínimo. Globais. Ele poderia ser um mínimo ou um máximo local. Mas nesse caso ele não é. E esse é o ponto da questão. Por quê? Então, fizemos isso aqui, agora vamos dar um próximo, analisar um pouco mais aquele ponto 0. Vamos lembrar como é que é a função x ao cubo e o que acontece nesse ponto. A gente observa que o ponto x0 igual a 0, de fato, não é nem ponto de mínimo ou de máximo, nem de mínimo local, né? O que interessa aqui é local, que global nós já sabemos que não é. Quer dizer, a gente está olhando só agora a função x ao cubo, um ponto onde a derivada é 0. Por quê? Ora, se você pegar um ponto, qualquer ponto, onde x é negativo, se x é menor do que 0, f de x é menor do que 0 também. E se x é maior do que 0, f de x é maior do que 0. Portanto, os pontos imediatamente à esquerda, né, os pontos que eu tenho à esquerda do 0, a função é negativa. E o ponto à direita, a função é positiva. Então a função realmente ela cruza o eixo x nesse ponto. A única observação é que o cruzamento é horizontal, a reta tangente é o eixo x. Né, que é essa situação aqui. Nós já conhecemos, ela faz assim.
E ela é uma função ímpar. Ela tem exatamente esse comportamento. Ela é negativa desse lado e positiva desse lado. E esse aqui é um ponto de inflexão. Esse que vai ser a nomenclatura. Então, os pontos críticos, pontos onde a derivada é zero, na verdade, eles se classificam em 3 possibilidades. É um ponto de máximo, ou é um ponto de mínimo, ou é um ponto de inflexão. E aqui máximo e mínimo são, em princípio, só locais. Podem ser só locais. Então, essa a situação em que a função muda de sinal, nesse local, é o que a gente chama de ponto de inflexão. A função, na verdade, essa função é estritamente crescente, mesmo com esse ponto onde a derivada é zero. A única coisa é que aqui ela fica horizontal. Se ela caísse, ela teria um ponto de máximo. Mas ela volta a subir. Ela é crescente. E isso a gente vê que a derivada, a segunda derivada, né? A primeira derivada, que é 3x², ela é sempre maior ou igual a zero. E ela só é zero aqui também. Essa é uma outra característica de ponto de inflexão. É onde a segunda derivada é zero. Não é suficiente, mas é um possível indicador. Então, neste ponto aqui, a função, aqui a segunda derivada é positiva, a primeira derivada é positiva e a segunda derivada, e aqui também a primeira derivada é positiva. A segunda derivada, se a gente derivar de novo, da 6x, ela vai ser negativa aqui, positiva aqui, e essa é a concavidade. Nós ainda vamos voltar nesse assunto de concavidade, mas vocês observem que a concavidade aqui é negativa e a concavidade aqui é positiva. Isso é que realmente caracteriza o ponto de inflexão. É um ponto onde a segunda derivada troca de sinal. Tá? Mas nós vamos falar mais sobre ponto de inflexão. Mas esse aqui é o exemplo básico de um ponto crítico que não é mínimo nem máximo local. Tá? Então, essa condição, ela não é suficiente para o ponto ser de máximo ou de mínimo local, ela é necessária. Num ponto diferenciável, o teorema de Fermat garante que isso tem que acontecer. Ok? Então, esse é um fecho desse negócio do método do intervalo fechado. Agora eu quero fazer uma aplicação desses duas primeiras partes aqui. Que eu tenho uma função, se eu tenho uma função contínua, ela tem máximo e mínimo no intervalo fechado e que a derivada é zero. Basicamente, num ponto diferenciável, ela é zero. Eu vou trabalhar com funções diferenciáveis. Agora, em particular, são funções contínuas. Então, vamos lá. E o que eu vou enunciar é chamado teorema do ponto médio, do valor médio. Ele dá uma média do valor. Antes de falar desse teorema, esse teorema diz uma coisa parecida com o seguinte, no mundo real. Você vai de Campinas a São Paulo. Vamos supor, vamos arredondar 100 km se você andou, tá? E você foi de Campinas a São Paulo 100 km e levou 1 hora. 1 hora, certinho. Qual é a velocidade média? 100 km por hora. Certamente você não andou a 100 km por hora o tempo todo, correto? Então, você em algum momento estava mais rápido e em algum momento estava mais devagar que isso. O que basicamente o teorema do valor médio vai dizer para a gente é que em algum momento você estava exatamente a 100 km por hora. Tem 2 maneiras de fazer isso, né? Esse resultado. Pelo menos em algum momento você tinha que estar a 100 km por hora. Ou seja, a velocidade média em algum momento é igual à velocidade instantânea. Você em algum momento teve que passar pela velocidade instantânea. Tem 2 maneiras, mas uma usa é menos exigente para mostrar isso, que é o teorema do valor médio. O teorema do valor médio diz o seguinte. Eu tenho uma função definida no intervalo. Diferenciável. Eu já vou fazer
Então, quando eu digo que a função é diferenciável, eu estou dizendo que ela é diferenciável em todos os pontos. Alguém pode levantar a questão, mas professor, como é que eu calculo a derivada nos extremos? Eu já volto nesse assunto. Vamos primeiro pensar no enunciado em geral. Essa função é diferenciável, tá? Então, existe todo teorema que fala em existência, que nem esse, que nem aquele, existe, são os teoremas importantes em matemática. Então, existe um ponto x0 no interior do intervalo, tal que... E agora eu vou escrever isso que eu acabei de falar, que a média, que f', nesse ponto, a derivada é a média da função, ou seja, é f de b menos f de a dividido por b menos a. Se vocês pensarem, vamos pensar um pouquinho aqui no problema de ir daqui até São Paulo. Essa diferença, isso aqui é a distância, isso aqui é a posição. Então, estou dizendo, ó, pensa que é uma linha reta, só para simplificar bem o nosso problema. Você tem uma linha reta de 100 km, você tem a posição final menos a posição inicial. Então, essa diferença são os 100 km. E o x é o tempo. Então, b menos a é o intervalo de tempo. Então, isso aqui é a velocidade média. Se f representa a posição, o x é o tempo, isso aqui é a velocidade média. Ele está dizendo para mim que a derivada da função em algum ponto, que é a velocidade instantânea, é igual a essa média. Que é exatamente o que eu falei quando eu mencionei esse problema da velocidade média. Então, a gente pode traduzir isso aqui no sentido que o valor médio da variação da função, a média de variação da função, em algum momento é igual à variação instantânea. Taxa de variação média da função ocorre em algum lugar como a taxa instantânea. Ou seja, não dá para ir daqui a São Paulo diferenciavelmente. Diferenciavelmente. Se você entrar num buraco negro e sair em São Paulo instantaneamente, aí fura o nosso teorema, porque a posição não é mais uma função contínua do tempo, certo? Ok? Se é que isso é possível. Mas nós temos que ir diferenciavelmente daqui até São Paulo. Ou seja, a nossa posição em cada instante é uma função diferenciável do tempo. Muito bem. Se nós levamos 1 hora para andar 100 km, em algum momento, pelo menos um momento, eu tenho que ter estado a 100 km por hora. Não dá para ir daqui a São Paulo em 1 hora, diferenciavelmente, andando 100 km, e o teu velocímetro em nenhum momento marca 100 km por hora. Não dá. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês andaram andando aí em alguma fresta espacial aí que viola a diferenciabilidade. Ok? Isso é assunto para Jornada nas Estrelas, coisas desse tipo. Não é assunto aqui. Certo? Esse teorema tem uma versão preliminar, que é mais simples, que você pede que f de b e f de a e f de b sejam iguais, e portanto isso é zero, e aí a derivada tem que ser zero em algum ponto. Esse se chama, ele é o teorema do valor médio preliminar, que tem um nome, chama teorema de Rowley. Então eu vou pronunciar ali. E aí eu vou voltar a falar um pouquinho dessa questão da diferenciabilidade no intervalo fechado, só para não ficar nenhuma dúvida conceitual, mas tem uma versão preliminar desse teorema que se chama teorema de Rowley. O teorema de Rowley tem o mesmo enunciado, exceto que f de A é igual a f de B. Ou seja, o valor no início é igual ao valor no fim. A posição. Então, na verdade, você sai de Campinas e você volta para Campinas. Em algum momento você teve que parar.
velocidade tem que ser zero. Não vale fazer um circuito fechado assim. Né? Tem que ir e voltar pelo mesmo lugar. Então, se f de A é igual a f de B, isso aqui é movimento unidimensional e não vale ser um círculo. Você vê que tem umas coisas interessantes que acontecem se você começar a fazer. Isso aqui é uma reta, eu vou e volto para o mesmo ponto. Em algum lugar eu tive que parar. Certo? Eu não consigo andar numa reta e voltar no mesmo lugar sem parar e voltar. É isso que diz o teorema. Existe um x0 no intervalo AB. Observem que esse aqui é exatamente um caso particular daquele resultado, porque se f de B é igual a f de A, o numerador ali é zero, portanto f' é zero. Chamado teorema de Rolle. E aquele é o teorema do valor médio, que é o caso geral. Na verdade, esse teorema a gente prova isso aqui e aquele ali a gente reduz a esse aqui. É por isso que ele aparece, porque ele tem uma importância conceitual também grande. Nós vamos falar um pouquinho desse resultado aqui em seguida. Mas deixa eu fazer, antes de a gente fazer o intervalo, que daí eu faço a demonstração, antes disso deixa eu falar um pouquinho desse negócio de diferenciabilidade no intervalo fechado. Vamos lembrar um pouquinho o que é derivada. Derivada é sempre bom escrever a definição quando a gente quer pensar um pouco no assunto. Olha essa, vou voltar nessa definição aqui. Essa definição básica de derivada. Muito bem, se o ponto x0 está no interior, porque eu só disse que a função está definida no intervalo fechado ali, né? Se o ponto está dentro do intervalo, se esse x0 é um ponto interior, eu não tenho problema, né? Porque o limite eu faço, eu tenho pontos à esquerda, tenho pontos à direita, faço o limite, não tenho nenhum problema, é o limite tradicional. E se for, como é que eu digo que a função é diferenciável na extremidade A ou na extremidade B? Tem duas maneiras de falar. Uma é trabalhar com limite lateral. É calcular esse limite se eu estou no ponto A, estou na extremidade A, eu só olho à direita. Se eu estou no ponto B, eu só olho à esquerda e faço o limite lateral e digo que a função é diferenciável se esse limite lateral, nesse caso à direita, no outro caso à esquerda, existe. Essa é uma maneira. Uma maneira que é muito usual também de fazer é pedir que a função seja definida, na verdade, no intervalo um pouco maior. Se a função for definida no intervalo um pouco maior, eu consigo garantir, então, que eu uso a mesma definição, que é o limite bilateral, né, dos dois lados, para calcular isso aqui. Tá? Basicamente, se existe o limite lateral, um número finito, aqui, eu consigo ampliar um pouquinho a função para cá. De tal forma que ela seja diferenciável. E a ideia é bem simples. É só propagar aqui por uma reta com a inclinação dada pelo aquele limite lateral. E o mesmo do outro lado. Então, elas são essencialmente, nesse caso, equivalentes. Tanto faz se calcular só usando o limite lateral, de um lado ou do outro, nas extremidades, ou pedir que a função possa estar definida no intervalo um pouco maior, aberto daí, e aí eu peço que seja diferenciável em todos os pontos desse intervalo aberto, tá? E basicamente a ideia é que se eu não tenho a definição da função aqui, mas o limite lateral existe aqui, eu propago a função para cá por uma reta com a inclinação dada pelaquela derivada lateral só do lado direito. Tá? Ela faz uma retinha, depois ela sai variando, lá no fim também eu faço uma retinha com a inclinação lá no fim. Um segmento de reta e amplio a minha função. Então, existindo o limite lateral, basta para a função ser diferenciável, inclusive dá para expandir no intervalo aberto essa diferenciabilidade. Tá? Então, não é um problema, vocês podem pensar das duas maneiras. Em geral, em matemática, para simplificar um pouco, a gente sempre pede, se tem um intervalo fechado, quer falar de diferenciabilidade,
Pensem que a função está definida no intervalo aberto, contendo aquele intervalo fechado, e ela é diferenciável em todos os pontos. Tá? Usem isso como definição, que é o suficiente. Esse teorema é tão rápido que eu vou fazer já. Ele é tão simples e tão rápido. Vamos deixar aqui o enunciado? Então vejam bem. Eu tenho essa minha função aqui, diferenciável. E vou usar esse conceito que ela é diferenciável no intervalo aberto, contando esse intervalo. Portanto, esse intervalo está fechado, está contido ali. Lembrem que toda função diferenciável é contínua. Então essa minha função não só é diferenciável, mas ela é contínua. Portanto, por esse teorema aqui, tem um máximo e um mínimo. Eu tenho isso. F é contínua porque é diferenciável. Então eu posso aplicar o método do intervalo fechado aqui. Mas eu tenho essa condição. O que me diz o método do intervalo fechado? Que a função tem um máximo e um mínimo no interior. Vamos pensar um pouquinho as possibilidades. Tem basicamente... Eu tenho essa situação. Aqui está f de A, aqui está f de B. Eu posso ter uma situação assim. Eu posso ter uma situação assim. Eu poderia ter uma função constante. Bonitinho, né? Hã? Não é a mesma função, cuidado, são 3 funções diferentes, certo? Então, essa função de cima aqui, que dá o contorno superior, ela certamente tem um máximo aqui. Ela talvez até tenha um mínimo, mas como ela sai daqui e ela começa a subir, ela tem que voltar para cá, certo? Então ela vai ter que ter um máximo. Essa aqui decresce, ela certamente vai ter que ter um mínimo. E essa aqui é constante. Bom, vamos excluir logo o caso em que ela é constante. Porque o caso em que a função é constante, a derivada é sempre zero. Então, eu nem preciso me preocupar, em todos os pontos ela é zero. Então, pronto, esse caso aqui eu já cuidei. Vamos pensar que ela, inicialmente, em algum momento, ela fica positiva em relação a esse ponto, ou seja, ela sobe. Se ela sobe, ela volta, então ela tem um ponto de máximo aqui. E o teorema, e aí o que diz o teorema? Que tem que existir o ponto de máximo. Se ela tem esse valor aqui, e é o mesmo do valor aqui, e em algum momento ela é maior, o ponto de máximo está no interior. Então eu tenho um ponto de máximo no interior. Se tem um ponto de máximo no interior, o que acontece nesse ponto? A função é diferenciável, lema de Fermat, derivada é zero. Então nesse caso aqui, tem um ponto de máximo no interior. E máximo global. Porque o teorema me garante que tem, né? O método do intervalo fechado me garante essa primeira parte, função contínua, definindo o intervalo, tem máximo global. Poderia estar aqui ou aqui, mas se a função passou desse valor, ficou positiva em relação a esses dois valores, em algum ponto o máximo não vai ser nas extremidades, vai ser no interior. E se for no interior... Se a função ficou em algum ponto menor do que as extremidades, que é o mesmo valor, tem que ter um ponto de mínimo. Portanto, nesse ponto, novamente, a derivada é zero pelo lema de Fermat. E o caso em que ela não tem nenhum ponto maior, nenhum ponto de valor menor do que as extremidades, ela tem que ser constante e a derivada é sempre zero e acabou. Está demonstrado o teorema de Rothe. Então, o teorema de Rothe usa fortemente a existência de um ponto interior, nos casos em que a função não é constante. Então, primeiro caso, função constante. Função não é constante. Então, em algum ponto, ou ela ficou maior ou ela ficou menor do que esses dois valores. Se ela ficou maior é porque vai ter que ter um ponto de máximo, porque ela tem que voltar. Se for menor, ela tem que ter um ponto de mínimo. Como esse ponto não está nas extremidades, ele é um ponto interior, portanto a derivada é zero. E essa é a demonstração. Eu não escrevi todos os detalhes, mas essa é a demonstração. O que é importante aqui é a ideia. Né? Nesse caso aqui, é a ideia. Uma função que tem o mesmo valor nas extremidades, ela é diferenciável,
então em algum lugar a derivada é zero, a tangente é horizontal. Se a função for constante, não tem muita graça. Se ela não for constante, tem pelo menos um. Vejam que meu desenho aqui é bonitinho, mas ele poderia ser assim. E só tem um ponto, na verdade, crítico, ou um ponto aqui. E se a função fica maior do que os pontos em algum ponto na extremidade, pode ter só um ponto onde a derivada é zero, que é um ponto de máximo global, e a função é estritamente crescente e estritamente decrescente. Aqui ela é estritamente decrescente, depois estritamente crescente. Aqui seria um ponto de mínimo. Então pode ser que só seja um ponto mesmo onde acontece isso. Pode ser vários. A função pode oscilar, pode cruzar, ela pode ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo. A função poderia ser assim. Nada proíbe que a função fosse assim. Aí ia ter máximo e mínimo. Não tem problema. O método intervalo fechado não fura. Nesse caso aqui, o máximo está no interior e o mínimo está nas extremidades. Nesse caso aqui, o máximo está nas extremidades e o mínimo está no interior. Nesse caso aqui, o máximo e o mínimo estão no interior. Nada errado com essas alternativas. E o caso da função constante, todos os pontos são críticos e a função é identicamente igual ao valor nas extremidades. Ok?